golaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, domingão aqui no Rio de Janeiro, tá chovendo pra caramba, tempo feio. Bem a cara do vascaíno hoje, né? Cara feia, vontade de ficar deitadinho no edredom, porque, olha, ontem foi literalmente um tiro no pé. A gente criou uma expectativa muito grande, a torcida do Maranhão fez uma festa extraordinária. A rodada foi muito boa pro Vasco, né? Até o Vasco entrar em campo. Aí, a partir do momento que a gente entrou em campo, a rodada não foi tão legal assim. Ou, pelo menos, a gente pode olhar pelo lado positivo aí, de que já imaginou se os adversários tivessem ganho? O Vasco poderia ter ficado, rapaziada, nessa rodada, a 8 pontos do G4. É isso mesmo, se as outras equipes tivessem vencido, faltando 9 rodadas. Aí a gente ia voltar para aquele desespero todo que a gente estava há 2, 3 rodadas atrás. Jogamos uma rodada na lata do lixo, mas pelo menos mantemos a distância que já estava antes da bola rolar, de 5 pontos. Ponto negativo, que o Guarani e o CSA, que a gente tinha ultrapassado na rodada anterior, ambos venceram e nos ultrapassaram de volta na rodada. O campeonato está muito embolado e essas 8 equipes aí vão nessa batida aí aparentemente até o final por 4 vagas. O Vasco se complicou bastante. Vou até colocar para vocês na tela as projeções matemáticas aí, deram até uma queda. Faltam 9 jogos e desses 9 jogos o Vasco pega 5 equipes do pelotão de cima. O Vasco ainda pega Curitiba, Botafogo, o Vasco pega o Náutico, o Vasco pega CSA e Guarani. Os outros 4 jogos são equipes ali que estão mais em outras posições na tabela. Então o Vasco tem jogos muito difíceis. Positivo aí desses 9, 5 são em casa e 4 são fora de casa. Agora, minha rapaziada, é ganhar, ganhar, ganhar e ganhar. Pois bem, personagem super protagonista do jogo ontem foi o Fernando Diniz. Fernando Diniz que jogou num time muito kamikaze no segundo tempo, atacando com tudo e deixando a sua defesa totalmente desguarnecida. E eu gostaria de trazer ele aqui no canal para que a gente possa entender o que se passou pela cabeça do Fernando Diniz ontem. Até o jogo de ontem, ele vinha sendo impecável. Os 2 jogos que o Vasco não venceu foi por falha individual. O gol que a gente toma de bola parada contra o Cruzeiro, como sempre, né? Cruzou bola na área do Vasco, é você torcer para o adversário cabecear para fora, porque a defesa do Vasco nunca ganha no jogo aéreo, é incrível. E por outro lado, teve aquele gol bobo também do jogo contra o CRB. Ontem não. O Diniz foi responsável direto pela partida, além do goleiro do Sampaio, que estava iluminado. Mas o Vasco não criou tanta chance assim, não foi tão perigoso, não foi tão melhor que o Sampaio correr, muito pelo contrário. O Vanderlei fez pelo menos 2 milagres no segundo tempo. O Vasco poderia ter perdido o jogo até por 3-0. Tem uma jogada do Pimentinha que ele rabisca o Riquelme e dá uma pancada no canto, e o goleiro põe para escanteio. Na verdade seria um gol ou outro, né? Porque é batido o escanteio e o Vasco toma um gol. Então ou era o gol do Pimentinha, ou era o gol de escanteio. Tem uma jogada que o Ciel domina pelo lado esquerdo, dá uma caneta no Castanho e bate, e aí o Vanderlei faz uma ótima defesa. Então o Vasco deixou muito perigo ali para o Sampaio Corrêa também. Pois bem, para não ficar só nas minhas palavras, vamos começar a tentar entender aqui a cabeça do Fernando Diniz. Eu vou deixar com vocês o Fernando Diniz fazendo a análise dele da partida e também dizendo aí se ele achou o time ontem um pouco abatido. Achei que o time teve abatido. Acho que o time ele teve a chance para fazer o gol e não fez. A gente não podia ter tomado o gol de bola parada, que praticamente era a única chance do Sampaio Corrêa, principalmente jogando com um jogador a menos. Mas tentou o gol até o fim. Eu não achei que o time estava abatido jogando. A gente jogou de uma maneira equivocada, principalmente com a mais. A gente ficou muito preocupado em fazer o gol e jogou um pouco descompactado, que cedeu um pouco alguns contra-ataques, que foi até a origem do escanteio do gol do Sampaio Corrêa. Mas eu não vi a equipe abatida. Eu vi a equipe tentando. Se não fosse assim, o goleiro do Sampaio não teria sido o melhor jogador em campo. A gente não teria tido um pênalti no último lance da partida. A gente tinha que ter aproveitado melhor as chances que a gente criou. A gente não conseguiu fazer isso e o Sampaio, quando teve a chance de bola parada, conseguiu marcar o gol. Bom, galera, e agora talvez aí a pergunta do milhão. Por que o Fernando Diniz tirou o Ricardo Graça com 15 minutos no segundo tempo, colocou o Daniel Amorim e passou o Bruno Gomes para jogar de zagueiro junto com o Leandro Castan e com o Vasco, inclusive, tomando bastante sufoco no contra-ataque
principalmente com o Pimentinha e o Ciel também, dando muito trabalho pro Vasco. Eu vou deixar com vocês o Fernando Diniz comentando e também qual foi a ideia dele ao colocar o Daniel Amorim com 15 minutos ali e tirar o Ricardo Graça. Antes, rapidinho aqui, galera, já no jogo do Curitiba vai rolar o sorteio das 6 camisas do Vascão. Você que quiser concorrer, é só clicar aqui no primeiro comentário fixado do vídeo, se cadastrar no site da 1xBet e fazer um pequeno depósito de R$25 e mandar pro e-mail do canal, que tá aqui na descrição do vídeo para você não copiar errado. Futebolaco2019@gmail.com. Além de participar do sorteio, você pode ganhar uma grana muito boa. Hoje tem rodada de Brasileirão Série A, por exemplo, tem jogos rolando de eliminatória ainda também, tem Brasileirão Série B na semana que vem, o que não falta é campeonato importante para você fazer as suas apostas esportivas. E claro, o dinheiro fica lá disponível para você fazer as suas apostas e de quebra você ainda participa do nosso sorteio de 6 camisas. O sorteio já é no próximo domingo, no jogo do Curitiba. Venha para a 1xBet. A 1xBet é parceira do canal Futebolaço. O link está aqui no primeiro comentário fixado. Eu vou deixar com vocês o Fernando Diniz comentando essas duas situações. O que eu enxerguei foi a possibilidade da gente ganhar o jogo. Coloquei um jogador de frente, a gente estava tendo muita jogada pelo lado. Eles estavam travando o centro, voltou praticamente todo mundo e a gente tinha mais um jogador dentro da área para poder fazer o gol. E o Amorim teve umas 2 chances para fazer o gol. O goleiro fez 2 milagres, acho que em 2 jogadas dele, uma jogada de um chute, uma meia bicicleta ali, um voleio e uma cabeçada, se não me engano, que a gente poderia ter definido o jogo com a entrada do Amorim. A gente tomou um gol de bola parada. O Ricardo Graça, naquele momento do jogo, não tinha muita função no campo. Então, assim, eu recuei, é uma coisa que eu já tinha conversado no intervalo, acabei recuando um pouco o Bruno Gomes para ter mais saída ali do lado direito. E a entrada do Amorim foi, de fato, para a gente ter um jogador a mais na área para a gente conseguir a vitória. Depois que acontece, a gente finalizou 22 vezes no jogo, o goleiro do Sampaio foi o melhor em campo, então a gente não dá para ficar fazendo uma análise do resultado do jogo, tem que fazer uma análise do que aconteceu no jogo. A gente teve 10 escanteios, tiveram 3, e eles foram mais eficientes que a gente. Mas eu não acho de maneira alguma que a mexida foi uma mexida equivocada, mas pelo contrário, a gente aumentou a nossa chance de ganhar. E o que a gente dá para fazer é aumentar a chance de ganhar. A gente não tem certeza de que as mexidas ou aquilo que você vai fazer vai promover de fato a vitória, mas eu acho que o time teve um jogador a mais para poder marcar o gol. E repito, assim, a gente teve um descuido no contra-ataque, achando que o Sampaio não ia ter a chance com o Pimentinha ou com outro jogador na velocidade de puxar um contra-ataque e criar alguma situação de gol. A gente fez um retorno lento e por isso que a gente deu origem ali do escanteio que acabou saindo o gol. A ideia da entrada do Amorim, principalmente, foi ter um jogador a mais dentro da área para a gente fazer o gol que nos daria a vitória. O que aconteceu é que a gente cedeu alguns contra-ataques, porque a equipe acabou indo de uma maneira muito para frente, com muita sede para fazer o gol e ficou desorganizada no setor defensivo. Não é por causa da entrada do Amorim. Ficou desorganizado, já estava tomando alguns contra-ataques antes do Amorim entrar. Então a gente tinha que ter um pouco mais de paciência para poder jogar como a equipe sempre joga, de maneira compacta. Ou a gente teria a chance de fazer o gol, ou a gente evitaria o contra-ataque. A gente ficou atacando e ao mesmo tempo cedendo o contra-ataque, porque estava longe. O setor, principalmente a defesa, estava ficando longe do setor de ataque. A gente estava terminando as jogadas muito rápido e não tinha necessidade de terminar rápido a jogada. Era um jogo de paciência para a gente poder ter a chance de fazer o gol e ao mesmo tempo estar perto para poder evitar o contra-ataque do Sampaio. Bom, galera, e para finalizar, 2 temas importantes. Primeiro, por que ele não fortaleceu o lado esquerdo de defesa do Vasco, que era onde o Pimentinha vinha atacando a torta e a direita. Tinha um outro jogador caindo para aquele lado ali que eu não me recordo, e todas as vezes que o Vasco perdia a bola, era um Deus nos acuda. Quem assistiu a minha análise de pós-jogo, eu até comentei, até sair o gol do Sampaio, foi com 20 minutos do segundo tempo, o Sampaio tinha criado 7 chances de gol e o Vasco 4. E o Vasco jogando com 1 a mais. Ou seja, essa estratégia kamikaze aí não deu nada certo. Então essa pergunta foi até pertinente. Por que ele não protegeu o lado esquerdo de defesa do Vasco ali para poder combater a única jogada que o Sampaio tinha, que era os contra-ataques puxados ali pelo Pimentinha? E para finalizar também, quais foram as lições que ele tirou após essa derrota? Depois que o jogo aconteceu, é uma pergunta fácil de você fazer. Eu acho que a gente jogou, já falei numa outra resposta, a gente jogou de uma maneira um pouco mais descompactada pelo fato de estar com um jogador a mais e não deveria. A gente começou o segundo tempo de uma maneira equilibrada, tivemos um gol anulado, depois mais uma chance de gol.
Depois o time começou a jogar sem tomar o cuidado com o contra-ataque do Pimentinha. Eu concordo com você que era um contra-ataque evitável, a gente tinha que ter feito um retorno mais rápido e não fez. Mas foi praticamente a única jogada, teve essa e mais um lance de perigo do Sampaio. E a gente não precisou fazer um reforço no Pimentinha nem com um jogador a mais, nem quando estava com o Sampaio estava com igualdade numérica. O que faltou ali foi a gente jogou de uma maneira um pouco mais descompactada, achando que não ia ter o contra-ataque, como acabou cedendo o contra-ataque, e foi a origem do escanteio do gol. Da minha parte, eu acho que o que fica do jogo, a gente tem que jogar sempre de maneira organizada, independente se estiver com um a mais, com dois a mais, ou com um a menos, com dois a menos. Eu acho que a equipe depois tentou fazer o gol, mas descuidou do contra-ataque. Então a gente com um jogador a mais, a gente não podia ceder contra-ataque como a gente cedeu no lance que originou o escanteio que saiu o gol do Sampaio. Então a gente tem que se manter focado e jogar de maneira organizada. A gente não vai fazer o gol de qualquer maneira. E não necessariamente você fica, por fato de você estar com um jogador a mais, as coisas ficam muito mais fáceis para você fazer o gol. O que fica mais fácil é a gente ter evitado o contra-ataque. Então a gente teve um descuido do contra-ataque que originou o gol que deu a vitória ao Sampaio. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E logo mais, aí no finalzinho da noite, por volta de 11 horas, eu chego com mais informações, beleza? Chegou a ter que dar essa moral, deixa o like que ajuda bastante. E claro, se for a tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Que toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te notificar e tu vai sair aqui muito bem informado, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. E a qualquer momento de quem voltar, nós tamo junto. Valeu, fui!